Olá, estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia. Nós louvamos a Deus pela tua vida e pela tua presença aqui, no sentido de você estar aí, junto a nós, ligados na palavra de Deus. Hoje temos um tema muito interessante e nós vamos falar sobre ele daqui a pouco mais. Um tema que está em Gênesis capítulo 29. Algo muito interessante, mas que é muito relevante para nós também. Eu estive sábado agora pregando na igreja pastoreada pelo pastor Edmilson e a pastora Alcinara. E eu quero mandar um abraço bem forte a esse casal e também ao pastor Ronaldo, pastora Gláucia. Um abraço também à minha amiga Sandra Araújo e todos ali da área 35 aqui em Manaus. E nós falamos ali, foi dado a mim um tema interessante, que está aí na tua tela. Raquel é uma mulher amada. Interessante esse tema, mas nós vamos falar um pouco sobre algo que nós vamos extrair deste tema, sobre a questão de nós sermos amadas, porém não poupadas de passarmos por circunstâncias adversas. Porque é assim que Deus nos trata. Ele corrige a quem Ele ama. Nós estaremos usando esse exemplo, pegando um pedacinho dessa história e outras mais na Bíblia também, que Deus também amou, como você, Ele ama e como a mim, mas que também permite que na nossa vida, que ela seja tocada também por circunstâncias que nós não gostamos. Vamos hoje então estudar um pouco sobre esse pensamento baseado, claro, na passagem bíblica de Gênesis capítulo 29. Eu louvo a Deus hoje pela Nelly Modas. Eu quero mandar um abraço para a sua proprietária, que é a pastora Nelly. Eu estou hoje vestida com um vestido da Nelly Modas e nós agradecemos a Deus por essa parceria. E se você quer também conhecer esta loja, você pode ligar para o número que está na tua tela, 9136-3082. Código 92, se você está fora de Manaus, e aqui também, se você está em Manaus, só colocar o dígito 9, né? 9, daí 9136-3082. E também é bom dar um endereço para você, é no bairro do Japim, rua número 35, e o número é 747, para você conhecer um pouco mais. Amém? Louvamos a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, pastoreada pelo pastor Jonatas Câmara, uma igreja atuante, uma igreja visionária, uma igreja missionária, que ama vidas. E aí você vai ver na tua tela todo o contato que você poderá obter, ver, né, e conhecer e também saber tudo através do site que está bem aí e você poderá acessar. Também um órgão importante da igreja é a Faculdade Boas Novas, que é um braço forte e também você vai poder conhecê-lo melhor através do site que está aí na tua tela e você poderá conhecer pelo número também que está aí da Faculdade Boas Novas e também da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas também. Nós louvamos a Deus pelos nossos semeadores, porque esse programa também é um oferecimento de todos aqueles que semeiam aqui, que abençoam este projeto, que abençoam a Boas Novas, essa missionária que entra em lugares que muitas pessoas não podem entrar, mas ela entra com a palavra de Deus que liberta e transforma, cura e renova. Nós louvamos a Deus por você, pela tua parceria, pela tua semeadura neste solo da Boas Novas, que é um solo fértil. Amém? Quero também lhe dizer que nós temos uma fanpage. Você pode estar conosco. É só você acessar aí, entrar no teu Facebook e digitar aí Abrindo a Bíblia. Você já está na nossa página e você vai poder ver também mensagens e saber da nossa agenda, né? Onde nós estivemos. Geralmente nós estamos pregando nas igrejas durante o final de semana. Então você poderá conhecer um pouco mais também do próprio Abrindo a Bíblia e nós convidamos você a curtir, comentar e compartilhar também, tá certo? No final deste programa nós vamos orar com você. Então na tua tela você já está vendo o número. Esse número não está aí para enfeitar não. Ele está aí para você usá-lo, para você ligar e dizer, olha, esse é o meu pedido, essa é a minha dor,
a minha necessidade. Alguém vai lhe atender muito bem, e aí esse pedido virá aqui para nós, e juntos nós vamos levantar um clamor a Deus pela tua vida, tá bom? É isso que nós queremos fazer hoje. Louvar a Deus, abrir a palavra dele e orar com você também, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo e nós vamos voltar com você neste tema que está em Gênesis capítulo 29. Raquel, uma mulher amada. Daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você nesse dia. Nós estamos falando hoje sobre um tema muito interessante. Esse tema não foi uma escolha minha. Eu estive ministrando esse final de semana numa igreja pastoreada por um pastor muito amável, sua esposa, pastora Edmilson, pastora Alcinara. E foi me dado esse tema, porque as mulheres lá na igreja, elas estão estudando cada semana ou cada mês uma mulher diferente. E aí me deram esse tema para pregar, e eu preguei, e aí eu trouxe aqui para Abrindo a Bíblia para a gente falar. Não estou puxando sardinha para o meu lado, só porque o nome dela é Raquel, né? Mas é interessante que foi dado a mim esse tema, e eu achei interessante a gente extrair algumas lições sobre essa questão, para a gente entender algumas coisas que vão nos dar grande força e também entendimento para saber algumas coisas. Olha só, a passagem de Gênesis capítulo 29 fala de uma história de um homem chamado Labão que deu em casamento a sua filha. Claro que a filha era Raquel, ela, na Bíblia o seu nome significa ovelha, e Raquel era uma pastora de ovelhas. Ela estava pastoreando, cuidando dos rebanhos do seu pai Labão, quando ela enxerga e ela vê Jacó. E Jacó também a vê, quando ele chega ali na terra de Harã, buscando quem era a sua família, porque ele sabia que ele tinha um tio lá, e ele foi parar naquela cidade, e ele bateu o olho em Raquel. E a Bíblia fala, não nessa palavra que eu vou te dizer, mas dá a entender que foi amor à primeira vista, que ele amou aquela mulher, que ele achou ela muito bela e gostou dela. E a Bíblia fala também que ele gostou tanto, amou tanto, que quando ele vai ali para a casa, né, dos pais de Raquel, depois de um tempo, ele pede a mão dela em casamento. E ele está disposto, como pediu o seu sogro, né, que falou, eu te dou ela, mas você tem que trabalhar 7 anos para que você possa casar com Raquel. E é isso que Jacó faz. Ele trabalha 7 longos anos. Mas a Bíblia declara que para ele, para Jacó, não foram 7 longos anos. A Bíblia fala no versículo 20, assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E estes 7 anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que ele a amava. Olha só, para ele parecia pouco tempo, poucos dias, por conta do amor que ele tinha por ela. Eu vou chegar onde eu quero chegar daqui a pouco mais nessa ministração, mas eu tenho que dar um pano de fundo para você saber essa história. E aí chega o dia tão esperado, tanto por Jacó e como por Raquel. Mas o pai dela, Labão, ele fez uma coisa ardilosa. Ele fez algo que foi contrário a esses planos tão esperados e tão sonhados. A tradição daquela época era dar a primeira filha em casamento. E a Raquel não era a primeira, ela era a caçula. E mais, a tradição naquela época, conforme diz alguns estudiosos, era que a festa corria, né? Estava acontecendo o casamento, mas sem a presença da noiva. O noivo participava da festa. E a noiva, então, ficava numa tenda escura, né? Uma tenda, e ela ficava com o véu.
esperando justamente que o noivo entrasse, né, até a entrada do noivo, né, para a noite de núpcias, que hoje nós chamamos de lua de mel. Então, ela estava lá esperando. E quando ele vem ali, claro que é um local escuro, ela estava com o véu e tudo. Quando chega a manhã seguinte, ele descobre que ele foi enganado pelo sogro. Não era a pessoa que ele estava, né, ali esperando 7 anos. Não era a Raquel, mas era a sua irmã Lia. E depois de uma semana, depois que ele foi para Labão e falou, né, Labão então dá a sua filha, a que era prometida a Raquel, para Jacó. Mas ele falou, mas agora tu tens que trabalhar mais 7 anos por ela. E é interessante que Jacó casou com 2 irmãs numa questão de uma semana. E você pode imaginar como foi esse triângulo, como foi as discórdias, a competição, o sentimento de ciúme, o sentimento que não é bom. Começar um casamento com estes sentimentos. E a Bíblia claramente diz, né, que a Raquel era a esposa amada. Mas nós não podemos falar de Raquel sem também falar de Lia, não é? E aqui nós podemos então entender aqui algumas coisas sobre Raquel, entendendo também, falando um pouco sobre Lia. E nós entendemos aqui que ela foi dada não porque Jacó trabalhou 7 anos por ela, é porque Jacó foi ludibriado, enganado por Labão. Uma lição desta mulher, né, amada, é algo que nós vamos falar hoje. E colocando para nós esta lição e esses pensamentos. Mas, apesar de Lia ter vivido debaixo de constantes comparações, perdão aqui pelo meu microfone, constantes, com licença, estou aqui tentando ajeitar com um pouco meu microfone. Ela viveu debaixo de constantes comparações, constante, talvez também, perseguições pela sua rival, que era Raquel. É interessante a gente ver, né, que ela não escapou dos olhares e dos olhos cuidadosos de Deus. Deus viu a rejeição. Deus viu a situação. Deus viu o choro. Deus viu o sentimento de desprezo no coração de Lia. E a ela foi dado o prazer de gerar filhos, enquanto que a Raquel, Deus, de uma certa maneira, fechou a sua madre. E ela não podia conceber. É interessante ver que, por mais que ela amava a Jacó, porque Lia passou também a amá-lo. É interessante ver que não é uma coisa, vamos dizer, saudável, por mais que nós amarmos os nossos maridos, colocá-los no centro do nosso coração. Ninguém deve ocupar esse lugar, nem os nossos filhos. O primeiro lugar no meu coração deve ser ocupado pelo meu amor a Deus, pelo meu temor a Deus, e não por pessoas. E aqui, quando cada filho nasce, Lia diz, agora, olha só, quando nasce o primeiro filho, ela fala, agora me amará mais o meu marido. Aí quando nasce o segundo filho, ela fala, agora, né, eu vou, Deus, né, o Senhor soube que eu fui preterida e me deu mais este. E quando nasceu o terceiro filho, ela falou assim, agora o meu marido vai se unir mais a mim. De uma certa forma, ela estava colocando ele acima de Deus. Ele estava lá num lugar que ele não devia ocupar. Mas algo acontece entre esse terceiro e quarto filho, que quando nasce o quarto filho, eu creio que Deus estava ali chamando ela mais perto, e ela se achegou mais a Deus, e quando ele nasce, ela fala o seguinte, esta vez louvarei ao Senhor. Algo mudou na vida desta mulher.
ela começou a entender que ela precisava se unir a Deus e de que homem nenhum, por mais importante que seja, ou filho nenhum, por mais maravilhosos que sejam, pode ocupar o espaço primordial no nosso coração. Voltemos agora a Raquel. É porque nós estamos falando hoje sobre Raquel, a mulher amada. E a Bíblia diz aqui, no versículo 30, mas Jacó amava a Raquel mais do que todos. Raquel era amada pelo seu marido. Mas eu quero dizer algo para você hoje. Apesar dela ter sido a esposa amada, ela não foi poupada pelas adversidades e os sofrimentos que a vida lhe trouxe. E hoje eu quero trazer esse pensamento aqui para a nossa realidade. E dizer para você, querida mulher, que é amada por Deus, porque Raquel, além de ser amada pelo seu marido Jacó, ela era amada por Javé, Jeová, por Deus, o Deus dela. Deus amava ela também, duplamente amada. Mas não significa que ela foi poupada. Poupada pela dor da esterilidade, de não poder conceber, poupada por circunstâncias difíceis, poupada das dores que a vida nos traz. Eu quero dizer isso para você porque muitas pessoas têm uma ideia equivocada. Ah, eu sou amada por Deus. Deus me chamou para fazer a obra dele. Deus me amou, Deus me ama. Então, a minha vida vai ser sempre assim, maravilhosa. Sim, a nossa vida vai ser maravilhosa porque Deus está nela. Mas não significa que a presença de Deus será a ausência de dores. E mesmo você tendo um chamado de Deus sobre a tua vida, e mesmo você tendo uma missão a cumprir, dada por Deus a você, você não será poupada das decepções, das aflições e das afrontas que virão sobre a tua vida. Nenhuma das mulheres na Bíblia, cujo Deus era o Deus Javé, o Deus poderoso, tiveram vidas de alegrias, mas também de decepções. Então vamos tirar esse mito de que, mas eu sou uma líder na casa do Senhor, eu sou uma pastora, eu sou uma ministra, eu sou uma diaconisa, eu dou aula, eu ensino, eu faço, eu louvo a Deus, sou uma levita, uma adoradora. Nenhuma de nós vamos ser poupadas. Jesus já falou bem claro para nós, neste mundo tereis aflições. E mesmo Raquel tendo sido a esposa amada, ela também não foi poupada. A Bíblia fala bem claro para nós, agora no Novo Testamento, entrando nesse pensamento, que nós estamos hoje trabalhando, diz assim para nós em Hebreus. Interessante esse pensamento. E eu vou colocar aqui o que Deus fala em Hebreus 5, 12, versículo 5. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, e nem desanimes quando você for corrigido por Ele. E nós podemos falar a palavra correção aqui de Deus e usar que essa palavra correção pode significar também tratamento de Deus. Então ele está dizendo, filha amada, não fique desanimada, não fique triste quando Deus te trata, quando Deus te molda, quando Deus te marca. O marcar de Deus, o tratar de Deus, o moldar de Deus. Sabe por quê? Diz o versículo 6. Porque Deus corrige, o Senhor corrige a quem Ele ama e açoita todo filho que Ele recebe. Então, se você for um pregador do Evangelho, uma pregadora, uma filha amada de Deus, uma mulher chamada por Deus, não pense que isso vai te dar imunidade para as decepções que hoje talvez você esteja passando. Pelas afrontas que você passou e quem sabe hoje está passando. Não vai te dar imunidade para você sentir dor em todos os sentidos. Dor física, dor emocional, dor no casamento, dor com filhos, dor na questão até do ministério. Em todos esses momentos, nós temos que entender que Deus corrige, Deus trata.
Quando ele fala corrige, vamos entender, essa correção pode significar também o tratamento dele, o moldar dele, o disciplinar e o marcar de Deus sobre nossas vidas. Era isso que Deus queria fazer quando ele chama Jeremias lá para a casa do oleiro e fala, olha Jeremias, veja como esse oleiro, ele pega esse pote, naquela época tinha muito, né, o uso de aqueles jarros e potes de barro para colocar óleo, água, vinho. Hoje nós temos um pouco mais diferente, mas naquela época era muito comum. Então, Deus levou Jeremias a algo que era comum. Olha só, como que aquele oleiro faz com aquele barro, que só parece barro, mas ele coloca daquela forma, e aí tem um pedal que é conectado, né, com aquela maquinaria, e faz rodar ali, e ele vai rodando, e o oleiro vai fazendo a forma que ele quer. Né? Alguns redondinhos, alguns já um pouquinho diferente, né, aquele formato. E ele fala, está vendo, Jeremias, como aquele oleiro está moldando aquele vaso? É assim que eu queria também fazer com a vida dos meus filhos, o povo de Israel. Eu queria poder moldá-los, eu queria poder trabalhar o caráter deles, a vida deles. Mas eles não me deixam. E muitas vezes Deus permite dor, sofrimento, portas fechadas, circunstâncias adversas, separações e até morte. Problemas de finanças, problemas que você nunca queria talvez atravessar. Deus permite, porque de uma certa forma, com certeza, é o agir dele permitindo para moldar e tratar a nossa vida. E aqui Deus fala para Jeremias, é assim que eu queria moldar, assim que eu queria tratar, assim que eu gostaria de fazer. Então hoje, Deus lhe ama. Deus ama muito você, não pouco. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 31, versículo 3, com amor eterno eu te amei, diz o Senhor. E com bondade eu te atraí a mim, diz o Senhor. Nós somos amados. Mas isso não significa que nós vamos ser poupados. A vida vai nos trazer decepções, surpresas, e nem sempre serão surpresas positivas. Haverão também momentos de surpresas negativas. Mas temos que entender que isso não tem a ver com menos amor ou mais amor de Deus. Menos cuidado de Deus ou pouco cuidado de Deus. Ah, eu estou passando por essa luta porque Deus cuida pouco de mim. Deus olha pouco para mim. Deus não se importa por mim. Por isso que eu estou nessa condição. Não tem nada a ver com isso. Porque Deus corrige, Deus marca, Deus trata justamente aquele a quem Ele ama. Os seus filhos. E nós somos filhos desse Deus amável, de um Deus bom, que sempre trabalha em nós, e pode ser que a circunstância que Ele permite seja dolorosa, mas trabalha nessa dor para um bem. Deus nunca vai trabalhar para o mal, para o resultado ser negativo, para o resultado ser algo que vai trazer constrangimento e dor. Pode ser que no momento seja doloroso, pode ser que no momento seja constrangedor, mas Deus sempre trabalha visando o bem. Sempre trabalha visando a tua vitória, a tua conquista, a tua melhora, você bem. Por isso que a Bíblia está registrado um versículo muito tremendo no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: todas as coisas, todo o trabalhar de Deus na nossa vida, tudo que Ele permite, todas elas contribuem para um bem maior, para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, para esse que é chamado por Deus, que ama a Deus, que tem temor a Deus, que reconhece Deus na sua vida, para esse, Deus sempre vai trabalhar para o bem. E vai permitir, quem sabe, essa dor que nesse momento você está chorando. Deus vai transformar isso em bem. Amém? E é isso que Deus faz
nas nossas vidas. Vamos entender então que nós podemos ser amadas, e somos, mas isso não significa que nós vamos ser poupadas ou vamos ser colocadas num pedestal e lá não sofreremos nenhum tipo de afronta. Pelo contrário, aquele que busca a Deus, aquele que ama a Deus, ele vai também encontrar momentos difíceis. Amém? Essa é a palavra hoje que Deus tem para nós, baseado na história de uma mulher que a Bíblia dizia ser muito amada. Uma mulher que você pensaria, ela tem tudo, mas tinham coisas que ainda faltavam. E isso a fazia chorar. Para a gente entender que todas nós somos iguais. Amém? Nós vamos para o intervalo, vamos voltar falando sobre outras mulheres que também eram amadas, mas também que passaram por lutas, para você poder se identificar. Elas estão todas aqui na Bíblia, tá bom? Eu vou rapidamente para o intervalo, eu vou voltar falando também sobre essas mulheres, que você e eu podemos bem nitidamente, claramente, nos identificar com elas. Daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você hoje falando numa passagem de Gênesis capítulo 29, que fala sobre Raquel, a mulher amada. Todas as mulheres aqui na Bíblia, aquelas que temeram a Deus, tinham ali a direção de Deus. E mesmo aquelas que não temiam, eram também amadas, porque Deus não faz distinção. Ele ama a todos nós. E aqui ele fala também, a Bíblia registra, de uma outra mulher que era muito amada. Ela foi escolhida por um rei que amou ela. E a Bíblia diz que ele amava ela mais do que todas as mulheres. O nome dela era Esther. Mas Esther também, apesar de ser muito querida e amada, não foi poupada de sentir dor, afronta, medo de circunstâncias que tocaram a vida dela também. Quando aquela situação do seu povo, de que haveria uma grande perseguição e matança a eles, chegou a ela através de um mensageiro que o seu tio Mardoqueu enviou, dizendo, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Mas ela ficou um pouco até constrangida, mas o que eu posso fazer? E o rei disse o seguinte, não foi o rei, perdão, o seu tio falou, Esther, não pense que por você estar aí, nesse palácio, toda bonitinha, né? A rainha, que você vai ser poupada. E aí ele fala mais, quem sabe que por um tempo como este, para um tempo como este, Deus te levantou e te colocou aí para fazer algo, para exercer uma influência, para fazer algo tremendo para o teu povo. E justamente foi isso mesmo, Deus havia permitido Esther estar ali, naquele momento, naquela situação, naquele lugar, naquela posição de autoridade, para influenciar o rei, para o quê? Salvar o seu povo. Mas aí foi muito própria a palavra, né? Que o seu tio falou, não pense que vai ser diferente para você. Você pode ser amada, querida. Mas a luta, o problema chegará a você também. Mas por um tempo como este, para esse momento, Deus te colocou aí, Esther, para você fazer a diferença, para você mudar algo, para você fazer algo que vai ser algo estratégico, uma atitude para salvar o teu povo. E foi isso o que Esther fez. Ela foi amada, mas ela não foi poupada. Ela também passou por aflições, tanto que ela estava junto ali naquela convocação de 3 dias e 3 noites, 3 inteiros, durante todo aquele tempo. Ela jejuou e ela orou com o povo, rasgando vestes diante de Deus. Nos faz lembrar também de outras mulheres na Bíblia, que também eram chamadas por Deus. Quando Noemi saiu da sua terra, né? Ela era uma filha de Javé, filha de Jeová, filha de Deus.
do Todo-Poderoso, né? De Javé. E aí ela vai para uma terra, lá ela encontra, ela e seu marido, tem filhos, morre marido, morre filhos, ela fica ali com 2 noras. Você pode pensar, poxa, ela foi, Deus levou, Deus honrou, teve família e foi tirado. E aí ela volta com a sua nora Ruth. Como Deus honrou essas mulheres. Mas elas foram poupadas? Não. Assim como Dorcas, como Lídia, como Maria de Nazaré. Jovenzinha, lá, não é? Nos seus 18 anos, novinha, né? 17, 19, ela era nova. Foi dado a ela um grande projeto, grande honra sobre ela. Bem-aventurada, não é? A Bíblia fala que ela era, entre todas as mulheres, né? Ela era a honrada entre todas elas. Bem-aventurada. Mas ela também não foi poupada de dor, sofrimento, solidão. Então hoje vamos entender isso. Que as nossas dores não têm a ver com o grau de amor que Deus tem por nós. Porque tem pessoas hoje pensando isso. Eu estou passando por essa enfermidade, por essa dor, é porque Deus esqueceu de mim. Ou porque Deus não me ama. Ou Ele ama mais aquela irmã que não tem aquela dor, que não tem aquele sofrimento que eu tenho. Então, Ele ama mais ela. Não é assim. Deus não é injusto. E situações adversas na nossa vida não é prova de que Deus não esteja conosco ou não nos ama. Não tem nada a ver. Porque Ele amava Raquel, amava Esther, amava Ana, amou Eva, amou Noemi, todas as mulheres da Bíblia. Ele tinha um projeto, um plano. Maria, a quem Ele escolheu para ser, né, Deus escolheu para ser mãe do Salvador. Então vamos entender. Agora, algo interessante que nós podemos extrair, que Deus permite esses momentos difíceis. Eu tenho um pensamento aqui que diz assim: só seremos verdadeiramente úteis nas mãos do oleiro se primeiro nós nos rendermos a esse oleiro e permitir que ele nos marque, que ele nos molde, que ele nos trate, que ele nos corrija, que ele venha fazer isso. E muitas vezes essa correção de Deus é quando Ele permite a presença da adversidade. Não é porque eu errei ou eu pequei, é porque Deus está trabalhando o meu caráter. E você somente útil a Deus quando eu deixar Deus me tratar, Deus me moldar. Quanto mais eu deixo Deus tratar o meu caráter, a minha personalidade, a minha índole, a minha essência, quanto mais eu deixar Deus tocar em mim, esse tocar é um molde que às vezes dói, porque eu quero ficar daquele jeito, eu quero continuar sendo aquela pessoa, eu quero continuar sendo teimosa, obstinada, dona da minha língua, dona da minha razão, fazendo como eu quero, do meu jeito. Mas Deus quer mudar atitudes em mim e em você. E uma das coisas que Deus, quando Ele permite o sofrimento na nossa vida, permite a dor, permite a afronta, permite circunstâncias, permissão dele, Ele permite. Um dia Ele falou isso para mim. Sabe aquele vale que eu permiti você passar? Deus falou para mim. Ele permitiu uma circunstância que trouxe muita dor para a minha vida, mas foi permissão de Deus. E nessa permissão dele, Ele está nos purificando. Ele permite para nos moldar. E esse moldar é a mão dele, fazendo o quê? Purificando, limpando e tirando algo que eu vou dizer para você, um nome. E desse mal vem muitos outros pecados, que chama-se orgulho. Deus permite aflição, dor, porque Ele quer tirar de nós uma maldição. E vou dizer, não é bem maldição, a palavra seria um pecado horrível que estava e que está no maior inimigo dele, que é Lúcifer, Satanás. É o inimigo de Deus. E ele tem essa atitude. Como é que então nós podemos carregar e termos em nós, se é uma atitude, um pecado que está no inimigo de Deus? E o inimigo de Deus quer isso em nós. Ele quer nos
atingir. Claro que não só é algo de fora, mas é de dentro também, porque a minha carne é predisposta ao orgulho, como a tua também. Então Deus permite esse sofrimento, essas dores, porque Ele quer tirar de nós o orgulho que nos afasta de Deus. O orgulho nunca vai te unir mais a Deus. O orgulho nunca vai fazer você mais útil para Deus. O orgulho vai tolir, você vai ficar menos efetivo, menos abençoador, menos útil com a presença do orgulho no teu coração e no meu. Ele estanca, ele para, sabe? E o orgulho é evidenciado, sabe em quê? Tem muitos pecados que são originados no orgulho. Um deles é o espírito crítico. Cuidado quando você critica muito e ponta dedo, e você nem precisa apontar, só a tua mente já está apontando, o teu pensamento está julgando alguém. Isso é orgulho. É a presença do orgulho que está levando você a criticar alguém, a julgar pessoas. Ah, aquela pessoa casou com fulano de tal, ou aquela pessoa, ela está fazendo isso por causa disso. Esses dias, eu postei algo na rede social, um pensamento meu, e não tem problema você não concordar com o que eu posto. Mas essa pessoa ela discordou, mas ela criticou as intenções, que só Deus sabe o meu coração. Então temos que ter cuidado com crítica, com julgar, e eu falo para mim hoje, não é só falando para você, nós, porque a crítica e o julgar é um fruto do orgulho. Quer ver mais um outro fruto? A impaciência. Quando você está impaciente, é orgulho sendo evidenciado no teu coração e no meu. A impaciência também é filha do orgulho. Assim como é também a falta de perdão. Muitas pessoas não perdoam porque acham que é muito afrontativo, que eu passei muita vergonha. Eu não perdoo porque essa pessoa fez muita mal. Eu não merecia isso. Isso é orgulho no nosso coração. Quantas pessoas, quando Jesus falou para aqueles fariseus que perguntaram para ele, né? Perguntando para ele, por que Moisés permitiu o divórcio? E Jesus falou pela dureza do coração deles. Mas por que da dureza? Falta de perdão. Coração duro não perdoa. Por quê? Porque é orgulhoso. Quanto mais duro for o coração, mais orgulho terá. E quanto mais a gente deixa Deus nos quebrantar, mais quebrantado, mais humilde nós nos tornaremos também. Então, o orgulho é o que Deus quer tirar de nós. Falta de perdão, ambição egoísta, ambição de querer ser melhor do que o outro, que está na frente do outro, ser primeiro, eu sou melhor, eu falo mais, eu prego mais, eu oro mais. O orgulho espiritual é de todos, eu diria, o pior. E também uma ambição egoísta e vanglória, se vangloriar, se achar, falar vantagem, sabe? Avareza. Pessoa avarenta, ela é orgulhosa, que é fruto do orgulho também. Então o que Jesus quer fazer conosco? Ele quer tirar isso do nosso coração. E para fazer isso, muitas vezes é necessário a presença da dor na nossa vida. A presença de portas fechadas na nossa vida. E até mesmo de enfermidades. Para Deus poder trabalhar o nosso caráter e refinar a nossa alma. Trabalhar a nossa fé. O maior refinador da alma, eu diria, como dizem autores de muitos livros que falam sobre santidade, o maior refinador da alma é o sofrimento. Deus às vezes permite esse sofrimento para refinar o nosso caráter, a nossa alma. Então hoje não olhe para pessoas e fala, a vida dela é uma bênção, ela não passa por dor. Você não sabe o que ela passa, então não julgue. Não podemos julgar pessoas. Não sabemos o que elas estão atravessando. Porque Deus não poupa ninguém quando Ele quer tornar aquela pessoa útil, tornar ela uma pessoa melhor. Deus faz sempre para o bem, mas Ele molda, Ele toca, Ele marca.
Ele trata. Então hoje, pense nisso. Essa dor que você está passando, não culpe sempre toda a dor que você passa, ou afronta, ou porta fechada, como sendo do inimigo. Porque o inimigo fez. Pode ser a mão de Deus fazendo isso, para trabalhar e fazer de você uma pessoa melhor, mais útil para Ele, mais parecido com Jesus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz. Quando as coisas que Deus permite na nossa vida acontecerem, elas acontecem porque Deus quer produzir algo melhor em nós e através de nós. Então não sejamos precipitados para dizer que tudo é culpa do diabo. Quando Deus está na nossa vida, Ele constantemente estará nos trabalhando e moldando para o nosso bem. Podemos ser amados e somos, mas isso não significa que seremos poupados, que as aflições não virão, porque elas virão. E Deus as permitirá para nos tratar e moldar e nos fazer pessoas purificadas, santificadas, moldadas e tratadas. Tem um versículo que, quando eu luto até hoje, porque todo dia a nossa luta contra o orgulho não terminou. Para você que está se achando aí, eu sou tão humilde, você pode estar falando aí, então você é orgulhoso. Porque aquele que se autodenomina humilde, não é humilde. Não se elogie, deixa Deus te elogiar, deixa as pessoas dizerem isso. Então hoje, para você que está pensando, acabei minha luta contra esse pecado. Querido, a luta contra o pecado vai terminar o dia que você chegar no céu. No céu não vai ter mais pecado, aí você não vai lutar mais. Mas estando aqui, nessa carne, nesse corpo, nós vamos lutar contra o orgulho. Todos os dias. Eu luto na minha vida. E orgulho, você fica pensando, é só evidenciado, querido, em todos os momentos. No trânsito, o nosso orgulho se aflora. Aquela impaciência, querer buzinar, querer ficar bravo com aquele cara que cortou na tua frente, como eu fiz hoje, né? Orgulho. Essa é a palavra. A gente vai ali, buzina, fica chateado. Como ousa fazer isso comigo, cortar na minha frente, fazer isso? É orgulho. Então, você não precisa ser muito longe para detectar o orgulho, não. Aquela impaciência quando você está no restaurante e alguém é servido antes de você, você olha, poxa, eu cheguei 40 minutos, em 20 ele está servido, por quê? Aí você já chama o garçom. Orgulho também. Aí quando você está ali naquela fila e você fica bravo, impaciente, porque ela nunca termina, e você começa a reclamar, orgulho, impaciência é fruto do orgulho. Você está entendendo? Não precisamos ir muito longe para detectar a presença do orgulho em nós. Quando alguém elogia outra pessoa e você não é elogiado, e eu? Ou quando você está muito ofendido, estou tão ofendida, o ofendido geralmente é a característica daquele que tem orgulho. Então, hoje vamos entender que são pequenas coisas, pequenas atitudes, mas que detectam a presença do orgulho no nosso coração. E hoje nós temos que entender isso, que ele gera essas atitudes. O orgulho, ele, como diz alguns autores teólogos, que ele é o pai de muitos outros pecados. A ira, a pessoa que está com raiva, é orgulho também. Impaciência, falta de perdão, crítica, julgar, inveja. A inveja também é porque tem orgulho no nosso coração. Então vamos entender que Deus não vai nos poupar, porque Deus nos ama muito para ter todo esse entulho dentro de nós. Senão, não quero minha filha com toda essa bagagem negativa, esses pecados aí dentro dela. Eu vou trabalhar, santificar, moldar para sair isso. E no processo haverá dor. A gente vai chorar. Mas eu não quero assim. Eu não quero passar por isso. Mas Deus está nos tratando e moldando para o bem. Para que a gente brilhe. Para que nós esteja a presença
a virtude de Cristo e, mais ainda, sejamos úteis para Cristo. Deus quer mulheres e homens que vão fazer aquilo que é tão importante, implantar o reino aqui, sabe? Falar do reino, viver o reino. E para fazer isso, precisamos passar pela mão do oleiro. E para passar pela mão do oleiro, temos que entender que ele vai nos amassar um pouco, quebrar, mas nós somos, mesmo assim, nós somos amados e queridos por Deus. Amém? Que hoje você possa receber esta palavra de Deus hoje para o teu coração. Não fique triste com essa palavra do orgulho, porque eu também estou lutando contra ele, tá? Estamos juntos. Estamos todos no mesmo barco. Todos nós. Todo crente que é sincero está lutando contra ele. Todo crente que está chegando perto de Deus, que quanto mais você chega perto de Deus, maior é a luta. Quanto mais você ora, você fala, mas agora que está lutando, porque o inimigo contrapõe você, ele não quer você perto de Deus, ele não quer santidade na tua vida. Então você vai lutar e você vai vencer cada dia mais, para se parecer como Cristo. Amém? Lutando todos os dias contra o inimigo, contra as características dele, que ele quer que você manifeste também, porque ele as tem. Ele quer que você tenha também. Mas você tem Cristo. E você vai entender que ser amado não significa ser poupado. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. E na volta, nós vamos voltar orando por você. Orando com você. Orando para o nosso Deus poderoso. Pela tua causa, tá bom? Daqui a pouco mais, nós voltamos. Estamos de volta com você, nós vamos orar neste momento. Eu não vou ler cada um, mas à medida que eu estiver orando, estarei mencionando o teu nome diante de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o Fábio nas tuas mãos. Pai, hoje a sua mãe, Francisca, ora, Senhor, para que tu venhas libertá-lo, Pai, completamente dessas drogas. Senhor, esteja com o Fábio agora. Pai, só tu podes libertar. E nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus, que tu venhas fazer isso, Pai. Nós oramos pelo filho da Edna, Senhor, que tu venhas tocá-lo de igual modo. Nós oramos pela saúde da Ivone, que está passando por um problema, Pai, de hipertensão. Nós oramos, Senhor, também pela vida dela. Nós oramos esta hora, Senhor, pela Paula, Senhor, e pelo Paula Cardoso e Cristiano, que precisam de um toque teu, Senhor, de libertação, Senhor. Nós oramos por esta família, Pai, colocamos eles diante de Ti, Senhor. Nós oramos também pela família, Senhor, da Amélia, Senhor, toda a sua família que precisa de libertação. Pai, nós oramos também, Senhor, pela Rosana, que pede oração pela Simone, pela sua saúde, Pai, que tem um nódulo na sua garganta. Venha tocar na Simone, Senhor. Venha tocar, Senhor Jesus, nesta hora também, Senhor, na causa do Wellington, Senhor, na libertação que ele pede, na porta de trabalho que ele pede. Esteja hoje com Rita, Pai, que pede o seu grupo de oração chamado Casa de Davi. Esteja com a tua filha. Nós oramos pela Nathalie hoje, Senhor, pela sua saúde, que ela está numa espera, Senhor, por uma cirurgia. Ela está numa fila, Pai. Olha para ela agora, Senhor. Abre esta porta para a tua filha, Pai. Abre esta porta para a Nathalie, Pai. Pois Tu és o Deus que olha. Tu és o Deus que vê a nossa dor. Ó, Senhor, nós oramos nesta hora por ela. Oramos também pela saúde, Senhor, da Lidiane ali do Rio de Janeiro, Pai. Que está pedindo, Senhor, por uma causa, Senhor, na sua saúde, está muito nervosa. Senhor, venha tocar, Senhor, na tua filha. Nós oramos agora por este homem que é o Elmar Alves, que está na CTI, e ele, Senhor, não te conhece, Pai. Que ele venha conhecer o teu amor, que ele venha ser salvo, dá uma oportunidade para ele, Pai. Nós oramos também, Pai, pelas causas que a Aline te apresenta. São casos urgentes,
concernente também a sua família. Nós oramos por ela agora, Pai, em nome de Jesus. Colocamos a Francisca, a Edna, a Ivone, a Amélia, a Rosana, o Wellington, a Rita, a Maria Natalia, a Ivanilde, a Lidiane, a Norma de Lucena, a Aline, todas as causas que cada um aqui representa, Pai. Nós colocamos nas tuas mãos e te glorificamos, Pai, e te louvamos, porque tu és um Deus que ouve, mas também responde às nossas orações. Pai, nós oramos agora e te clamamos e te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz de Deus, fique na graça e até nosso próximo programa, se Deus assim permitir.